eu tive no lado da minha mãe esse lado espiritual. Minha mãe era uma pessoa que lia a Bíblia, ensinava a gente, brigava pra gente ir pra igreja. E o meu pai, que casou com ela e depois meio que aceitei Jesus para poder casar com você, Sei, sabe? Essas coisas. sei. Só, tô aqui, tô na igreja, É. em casa comigo. Na verdade, ele amava a Deus, ele amava Jesus, mas ele nunca teve uma experiência que o levasse a viver realmente o cristianismo. Então ele tinha fé, cria em Deus, mas não vivia, não seguia, não ia à igreja. A briga de domingo era ele querer ir para o clube e minha mãe querer ir para a igreja. Ah, tá. A gente cresceu vendo esse lado meio dividido. Então eu tive a chance de ter uma mãe com muita fé, com muita vontade de transmitir a mensagem do cristianismo para a gente. Tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente cresceu com essa base. E foi isso que me ajudou muito, porque depois na vida adolescente, na vida adulta, quando eu precisava, eu sabia onde correr. E foi numa desses episódios que eu realmente tive a minha experiência pessoal, porque uma coisa é você escutar e você ver outras pessoas tendo seus caminhos visitados por Deus, as suas transformações. Outra coisa é você ter aquela experiência que você não consegue fingir que não aconteceu. E foi o que me pegou, porque eu com 19 para 20 anos, pegando onda, desde os 15 fui acampar na Trindade, que é uma praia divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, e com os amigos, no final do fim de semana eu falei, vocês vão embora, eu vou ficar aqui, vocês me buscam semana que vem, eu não tenho nada essa semana, eu vou ficar aqui surfando. Eles foram, eu fiquei eu lá com o meu tijolinho de maconha, minha latinha de Nescau, minha latinha de leite ninho, a roupa do corpo e mais uma bermuda que eu trocava. Eu falei, eu vou ficar uma semana aqui só surfando. Na semana seguinte eles não apareceram, porque a mãe de um deles descobriu que eles estavam fumando maconha, deu uma surra no cara, tirou o carro dele e eles me deixaram lá na Trindade. Isso em 92, eu sem dinheiro, na maior roubada. E lá eu comecei a ter minhas primeiras experiências. Um dia eu voltando pro meu camping, assim, eu vi um redemoinho e eu vi uma gargalhada alta e uma voz dizendo, eu vou te tragar, eu vou te tragar, eu vou te tragar. Tragar? E eu sabia o que era. Tragar ou estragar? Tragar. Tragar, tipo cigarro. Eu vou te destruir, eu vou te engolir. E eu sabia o que era, eu sabia que era uma coisa espiritual muito ruim, porque eu tinha aquela educação cristã, estudei no Colégio Batista Brasileiro, nas Perdizes, eu aprendi muito sobre isso. Eu sabia que não era uma coisa boa, e eu fiquei assustado com aquilo, porque eu falei, puxa, me deu medo. Eu falei, Deus, se o senhor quer falar comigo, me manda alguém, me dá um sinal. E aí sentou uma moça na barraca do lado, assim, começou a puxar papo, daqui a pouco ela estava falando de Jesus. E ela falou, guarda isso, você vai precisar de Jesus, chame por ele. Chama o nome dele. E aquilo ficou pra mim. Aí um dia eu tô sentado no Caixadaço lá, que é uma praia, olhando o mar, me deu uma fome, porque eu ficava com dinheirinho contado ali, comia um PF, um pão com ovo por dia. Me deu aquela larica, eu falei, nossa Deus, a menina falou que era só pedir que o senhor ia me escutar, eu tô com fome. Mas não deu 3 minutos, o cara subia e falou, alemão, comprei um abacaxi aqui pros meus filhos, eles não querem, você não quer pra você? Aí quando eu peguei o abacaxi, eu olhava pro céu, olhava pro abacaxi, eu falava, é assim? Você fala assim? Você já responde? É assim que funciona? É muita coincidência, não é possível. Será que foi isso mesmo? Ele respondeu minha oração assim, automático. Aí no outro dia eu fiz um outro testinho. Eu, na praia também, no Cepilho, falei, Deus, tô com fome, de novo. Ato seguinte, um cara me chama, eu falo, olha, irmão, tem 2 pêssegos aqui, pega aí. Me jogou 2 pêssegos. Então isso foi me dando uma prova de que, além de existir, ele me escutava e ele se importava. Porque quando eu chamava, ele me supria. O final disso foi que quando eu acordei no sábado e eu vi que os caras não vinham me buscar, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu tô com essa barraca aqui, sem dinheiro. Era uma ladeira que chamava Ladeira do Deus Me Livre. 7 quilômetros que se chovesse ninguém subia nem descia. Se não chovesse ninguém subia nem descia, porque eu ficava todo empoeirado, os carros patinavam. Eu falei, vou ter que subir, não tinha celular para avisar onde eu tava. Eu falei, vou ter que subir, pegar uma carona, ficar vindo de carona do Rio de Janeiro até São Paulo. Eu falei, como é que vai ser? Eu acordei e eu tinha uma avó russa, que toda vez que ela me abraçava, ela dava um jeito de citar um versículo no meu ouvido. Ela falava, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. E aquilo ficou. Eu acordei lembrando desse versículo. Eu falei, então eu já sei quem que eu tenho que procurar. Eu ajoelhei na minha barraca, lá fiz uma oração, falei, de uma frase. Falei, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar.
Saí para surfar, quando eu tô saindo, tá entrando um carro no camping que eu tava. Era fora de temporada, os campings todos estavam vazios. Ele podia entrar em qualquer camping, ele entra bem no meu. E entra me pedindo o seguinte: você não sabe quem tem cadeira e barraca para alugar? E as duas únicas coisas que eu tinha, além do que eu já contei aqui, era cadeira e barraca que os caras tinham esquecido lá e tava dentro da barraca. Eu falei, eu tenho. Aí ele, pô, você me aluga? Não, alugo não, pode usar. Só que se eu não tivesse feito isso por ele, ele nunca faria o que ele fez por mim depois. Eu saí para surfar, quando eu voltei, vocês sabendo o que eu ia comer, ele tinha feito um churrasco, uma picanha, uma coquinha gelada já me esperando. Alemão, senta aqui, vamos comer. À noite, o cara era ele mete uma lula refogada, me chama para comer com ele. No outro dia, ele mais a esposa, uma amiga deles, me fazem um café da manhã daqueles de hotel 5 estrelas. E ele fala, vem comer com a gente. E nesse café, eu escutei Deus me dizendo, você vê como é que funciona? Você fez o seu jeito e você está a semana inteira comendo pão com ovo e passando necessidade. Uma oração que você fez, colocando tudo nas minhas mãos, eu estou cuidando de você desse jeito. E é assim que vai ser na sua vida. Se você entregar tudo, eu vou cuidar de você. Eu te amo. Eu quero te mostrar quem eu sou. E isso me transformou. Eu voltei de lá muito tocado. Eu não me converti ainda, mas fui muito tocado ali. Por quê? Porque logo depois era a época de dar trote em bicho na faculdade. Os nossos trotes eram verdadeiros shows. A gente fazia a faculdade inteira ir pro pátio, pintava todo mundo, botava a música da Gretchen, fazia os caras dançar, fazia nego surfar, era tênis voando no telhado, era o show. Falei, cara, não vou ficar aqui, né? Então eu acabei me afastando, esqueci do que eu tinha vivido, voltei a beber, voltei a me drogar. Só que aí foi carnaval de 1992. Eu fui para uma praia deserta com vários amigos, num condomínio fechado, uma casona, e nessa praia eu peguei, nesse carnaval, nessa oportunidade, eu descobri que na Trindade eu havia pego hepatite. E eu com hepatite, bebendo, cheirando, fumando, e isso foi me afetando. Fui me olhando no espelho, eu estava cada vez mais magro, amarelo, esquisito, não sabia o que era. Até que um dia eu fui entrar em Tamambuca para surfar, eu caí sentado na praia, meus amigos viram que era um sério e me levaram na farmácia. Na farmácia me deram uma injeção de glicose. Porque, carnaval, esse maluco, menino tá doidão, bebê, é glicose. E na hora eu fiquei bem, mas depois a glicose atacou meu fígado. Aí eu tô no meu carro, sentado aqui na estrada, um amigo dirigindo, de repente eu fiquei cego. Eu com os olhos abertos não enxergava nada, meu corpo travou, só senti um calafrio no corpo inteiro, uma dor no corpo inteiro, meu coração disparou, eu só comecei a ouvir um apito, assim, comecei a apagar, e aí eu vi o redemoinho de novo, ouvi a gargalhada de novo, e a voz falava, eu não falei que eu ia te estragar, e gargalhava. Aí eu não sei se eu ia morrer ou se eu não ia morrer. Poxa, se eu fiquei com medo. Então. A morte é um assunto que a gente evita o quanto a gente pode, mas quando você está num leito de hospital ou você está em alguma experiência que você percebe que aquilo realmente pode acontecer com você, dá muito medo. É o pior terror do ser humano é ter que enfrentar a morte sem saber o que vai acontecer. E ainda ouvindo essa gargalhada e um ser maligno ali falando que ia me tragar, eu sei para onde ia. Eu aprendi sobre céu e inferno, eu sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Se eu ia morrer ou não, eu não sei. Eu sei que quando eu cheguei em São Paulo, o médico olhou os meus exames e ele disse, uma hepatite normal tem 1.100, 1.200 TGOs, TGPs. Você está com 3.800, eu não sei como você está vivo. Não sei como você não morreu. Então isso foi um dos sinais que eu tive de que realmente foi Deus que me livrou. Como? Eu, em pensamento, comecei a falar, Deus, se o Senhor me livrar disso, se eu não morrer agora, se eu sair dessa, minha vida é tua, o Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. E aí o que eu fiz? Botei a mão para fora do carro, com a força que eu tive, e em pensamento eu disse isso, se o Senhor me livrar, eu sou teu. O Senhor pode me transformar em pregador, missionário, no que o Senhor quiser. E até hoje eu não sei se foi ele, se foi um anjo, se foi o Espírito Santo, eu sei que alguém me tocou. E começou a descer uma vertigem pela minha mão, um calor, aquilo veio, abriu os meus olhos, eu voltei, tirou aquele calafrio, tirou a dor, e eu fui cheio de uma paz que eu não tinha sentido a vida inteira, que baseado nenhum tinha me dado. Eu voltei, eu falei, opa, não consigo fingir que isso não aconteceu, porque várias outras oportunidades, eu falava, Deus, se o Senhor me livrar disso, eu sou teu, e não acontecia. A rota ia me parar, eu com tijolo no porta-luva. Deus, se o Senhor me livrar, eu sou teu. Não era verdadeiro. Ele me livrava, 2 minutos depois eu acendei num charutão. Tá.
Eu tava sempre... Esqueci. Dando uma contornada, né? Dessa vez eu falei, não consigo fingir que isso não aconteceu. Agora eu mudei. Peguei o que eu tinha, distribuí para meus amigos, falei, não uso mais, acabou. E fiquei tentando entender o que eu tinha vivido. Cheguei em São Paulo, fiquei 2 meses de cama, né, para recuperar da hepatite, e comecei a ler Bíblia. Comecei a ler a Bíblia que meu avô tinha me dado. E, surpreendentemente, aquela experiência me marcou, porque quanto mais eu lia de Bíblia, mais eu me apaixonava por ela. Mas na sua infância você já lia também? Pouco? Muito pouco. Tá. Eu não era ficcionado. Às vezes minha mãe me levava na igreja, então eu amava a Deus, eu orava. Entendi. Mesmo longe dele, nas roubadas, eu tirando lança, indo para Maresias, naquela serra perigosíssima. Meu Deus, me guarda. Então nunca sofri um acidente porque eu dizia, Jesus, dirige para mim, dirige para mim. Então era o tempo inteiro chamando por ele, mesmo praticando aquilo que era diferente do que ele esperava de mim. Só que dessa vez eu falei, agora acabou. O que tem que fazer? Tem que ir para uma igreja, tem que meter um terno e uma gravata? Acabou. Agora é eu que quero. Eu quero conhecer esse Deus que me tocou e que se revelou para mim de uma forma tão pessoal. É diferente de eu saber que ele existe. Eu tive uma prova aqui de que ele é comigo, que eu quero conhecê-lo. Fiquei lendo Bíblia, aquilo foi muito importante para mim, porque você lia textos, ou eu lia textos, que eu dizia, como é que isso foi escrito há milênios e está fazendo tanto sentido para mim agora? A sensação que eu tinha é que eu estava num diálogo com Deus, que as minhas questões ele respondia com a própria palavra. Aí eu sarei da hepatite, naquele ano eu realmente me converti, demorou um pouquinho ainda, foi um processo, mas eu realmente me converti e eu entendi que a minha missão na Terra era poder compartilhar aquilo e mostrar o Deus lindo, maravilhoso, que criou as praias, que criou as cachoeiras, que criou as montanhas, que criou o mundo. Esse Deus que é bom, a minha missão era mostrar para os meus amigos e para a minha geração que ele era bom. Porque quando alguém queria se espiritualizar lá na década de 80, 90, o cristianismo era a última opção. O cara podia virar budista, espírita, o que for. Mas crente, havia um preconceito absurdo. Então as pessoas nunca iam querer saber de estar em igreja. Eu falei, o que eu preciso fazer? Porque o que eu vivi ali, eu falei, essa experiência que eu estou tendo, eu sei que é tudo o que eles querem. Essa paz, essa alegria, esse amor, essa vida que está saindo de mim aqui, é tudo que eu sei que eles querem. Eu só preciso arrumar um jeito de fazer uma ponte e de construir um acesso para que eles possam passar por cima desses preconceitos, desses bloqueios mentais e tenham as suas experiências como eu também estou tendo. Foi aí que nasceu o Bola. Da necessidade de eu poder compartilhar aquilo com um público que não estava nem um pouco interessado em religião ou em espiritualidade. Mas de onde veio a linguagem ser diferente, a forma como mostrar diferente? Porque eu acho que isso faz parte do nosso próprio DNA. Se você fosse um pastor, como é que ia ser a sua igreja? Sim, exatamente. Mas era uma coisa que, como não tinha, você pensou, pode ter uma resistência do resto eu não pensei que essa resistência pudesse haver, mas ela houve. Aconteceu? Houve resistência de tudo quanto é lado. Da própria igreja evangélica, de pastores tradicionais. Mas foi uma coisa que, com o tempo, a gente também venceu. A gente também superou, porque era né? de se compreender. Você fala, poxa, chega uma igreja, uma molecada, cabeludo, o pastor nem interno usa. O púlpito do cara é uma prancha. De onde veio esse cara? Então os mais antigos começaram a dizer que a gente deixava o pessoal fumar maconha na igreja, que a Bola de Neve era a igreja dos maconheiros. É mesmo? Tinha esse papo? Tinha. Porque o que aconteceu? Os jovens das igrejas deles começaram a ficar interessados e começaram a querer conhecer e começar a ir. Foi aquela revolução que você lembra como é que era. Um salãozinho para 300 pessoas e a 700. Então a gente teve que lidar com isso, mas isso também nunca me preocupou, porque desde o início eu sabia que eu estava sendo chamado para agradar a Deus e não para agradar outros líderes evangélicos tradicionais. Então esse tipo de coisa nunca nos afetou. Mas grandes líderes falaram da gente. O Silas Malafaia, que é um pastor amigão meu hoje, na época ele foi pro ar falar, essas igrejas porque fica falando da gente, né? Deu uma bela cacetada, mas depois virou meu amigo, me chamou para pregar em congressos dele, em conferências dele. Então hoje eu tenho amigos de todas as linhas, tanto pentecostais quanto não pentecostais. A maioria deles respeitam muito a gente. Por quê? Porque eles viram os frutos. Então o nosso lema na época era não gasta tempo se defendendo, dá fruto.
que pelos frutos a gente vai ser conhecido. A gente se apegou muito nisso. Né? E no decorrer dos anos, o próprio resultado do trabalho da igreja foi o testemunho que precisava mostrar a nossa essência. Mas, paralelo a isso, a gente viveu algo muito interessante que você vai lembrar disso. Na virada de 2000 para 2001, saiu o censo do IBGE apontando que os evangélicos estavam crescendo no Brasil o dobro da população brasileira. Como que assim? Estava havendo uma explosão de evangélicos. Tá. Então, alguma agência de notícias, talvez a Reuters, eu não sei, fez uma matéria mostrando que os evangélicos cresciam porque eles inovavam. Eles tinham mais alternativas, eles mostravam a palavra de uma forma mais focada e direcionada para o público. E eles nos usaram para dar de exemplo. Olha a Bola de Neve, por exemplo, a linguagem que ela tem, o povo que frequenta, como eles quebram barreiras, olha que legal que é. E aí, por causa disso, a gente acabou tendo muita exposição na mídia. A gente teve entrevista com Marília Gabriela, a gente teve capa da Veja, revista Época, Folha de São Paulo, Estadão, e uma coisa meio inédita, que era falando bem de igreja. Isso até então não acontecia. Quando era para falar de igreja, era sempre para escancarar, para escrachar, para esculachar. E essas matérias falando bem, falando que a igreja era diferente, que fazia o trabalho, mostrando um lado que normalmente não se mostrava na mídia. Então, Gugu Liberato, uma infinidade, Otávio Mesquita, todos os programas daquela época, quase todos fizeram matéria com a gente, quase todas as revistas, quase todos os jornais, e isso ajudou a impulsionar a seriedade do ministério, porque outros líderes, outros ministros, outras igrejas começaram a ver que o trabalho era de verdade. Então isso foi uma coisa difícil de enfrentar no começo, mas foi superado. Hoje a igreja Bola de Neve ela tem bons relacionamentos com a maioria dos líderes e ministérios. Para mim é um pouco de confusão, e para quem também não é evangélico nem nada, qual que é essa divisão de o que é pentecostal, neopentecostal, como que a bola se coloca nisso? As igrejas pentecostais são aquelas que creem que o Espírito Santo atua hoje, batizando, são as igrejas que oram em línguas, são igrejas que creem nos dons, creem que Deus cura, creem que Deus pode te usar para entregar uma profecia para alguém, para entregar uma palavra de conhecimento para alguém. As igrejas mais tradicionais, a maioria delas são cessacionistas. O que eles dizem? Cessacionistas. Que esse mover do Espírito Santo cessou com a igreja primitiva. Foi até o que o pastor Iago falou aqui. Que aquelas manifestações sobrenaturais, como Pedro virar para o cara e falar, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E o cara levantar e andar, não. Isso era só lá. Então é uma linha teológica que justifica a falta de poder hoje na igreja. A igreja pentecostal, ela crê que o evangelho é o mesmo ontem e hoje vai ser para sempre, que Jesus é o mesmo, que o Espírito Santo atua da mesma forma agora como atuava nos dias de Paulo, de Pedro e de João, e procura viver isso. Então é a igreja que dá liberdade para o Espírito Santo, que ora em línguas, que busca revelação, que busca profecia. Então essa é a diferença básica. Por que pentecostal? Porque quando o Espírito Santo veio a primeira vez na Terra, como diz Atos 2, foi na festa de Pentecostes. Os judeus tinham 3 festas importantes: Tabernáculos, Pentecostes e Páscoa. Então eles receberam... Opa, melhor assim? Melhor assim, Tá. Então eles receberam o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. Então pentecostal não é um pente para pentear os pelos das costas. Pentecostal é um movimento que nasceu em 1906, quando lá na Califórnia, na Rua Azusa, o William Seymour, que era um pregador negro, que não tinha um olho, muito humilde, começou a buscar Deus com a igrejinha dele, e o fogo de Pentecostes veio ali na Rua Azusa. Então aquele mesmo fogo que veio em Atos capítulo 2, onde os discípulos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo, começaram a fluir como Jesus fluía, porque antes disso eles eram seres humanos comuns. Depois dessa visitação e de revestimento, eles começaram a fazer coisas iguais que Jesus fazia, as mesmas, ou até maiores. Paulo orava pela roupa das pessoas, as pessoas eram curadas. A sombra de Pedro curava a pessoa. Eles viveram coisas que Jesus mesmo não viveu. A sombra de Jesus não curou ninguém, a sombra de Pedro curou. Então, eles viveram coisas iguais ou maiores até. Então, o que aconteceu nessa Rua Azusa ali, no início do século XX,
foi esse despertamento, esse fogo. Eles começaram a orar em línguas, começou a ter curas, começou a ter milagres, começou a ter sinais. Líderes do mundo todo viajaram até lá para entender o que estava acontecendo. Lá eles eram cheios do Espírito Santo e voltavam para suas nações levando aquela chama. Então, o Brasil, ele foi também beneficiado por esse movimento, porque os líderes que vieram para cá, eles foram formados por um pastor de Chicago que foi para lá, foi cheio do Espírito Santo, voltou para Chicago, formou um monte de gente nessa visão, e aí 2 suecos cheios do Espírito Santo tiveram um sonho que eles tinham que ir para o Pará, para Belém do Pará. Caramba. E aí eles vieram para cá, começaram a Assembleia de Deus, que foi a primeira igreja pentecostal do Brasil. Então, depois disso, houve muitos outros desdobramentos. Se você pega igrejas como a Igreja Batista, a Igreja Luterana, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, são igrejas mais históricas, a maioria delas, como a minha, que eu frequentava na infância, são igrejas cessacionistas. Aquilo parou lá. Jesus é o mesmo, a gente ama Jesus, a gente vai morar no céu. Não tem nem como ficar discutindo muito sobre isso, porque eu creio. Se você não crê, eu te respeito, você me respeita. Mas a diferença básica é essa. E neopentecostal? Neopentecostal é uma terminologia designada para classificar igrejas que elas teriam uma novidade a ser apresentada pela palavra. Em que sentido? Além de eu ser pentecostal, eu tenho visões, eu tenho doutrinas de que você pode conquistar, de que você pode realizar, de que Deus vai te prosperar. Tá. Então ela ficou muito marcada pela história da teologia da prosperidade. Isso acabou sendo um ponto de crítica de outras linhas. Não, eles falam muito só sobre a prosperidade, sobre você conseguir, sobre você poder, sobre você realizar, crescer, que era uma linha que outras denominações não iam. Então, a maioria eram igrejas que pregavam a salvação, as outras pregavam salvação e o Pentecostes, e essas igrejas vieram com uma proposta mais dinâmica para o dia a dia, para ajudar as pessoas a lidar com os problemas do seu dia a dia usando a palavra. Entendi. Tudo bem, Jesus vai voltar, Jesus mora no meu coração e um dia eu vou morar no céu, mas enquanto eu estiver por aqui, entendi. como é que vai ser? Então esses líderes começaram a mostrar como que os princípios bíblicos funcionam no dia a dia. A igreja Bola de Neve, ela não se considera nenhuma igreja neopentecostal, ela se considera uma igreja pentecostal. Mas, como muitas outras que nasceram na nossa geração, nós somos uma das últimas, mas você pega Sara Nossa Terra, Renascer, entre outras, você vê que são igrejas classificadas como neopentecostais. Exatamente. E isso, hoje em dia, incomoda vocês de ser classificado? Não, de jeito nenhum. Não, porque são títulos e rótulos que os homens vão te dar. O que importa pra gente é saber que um dia a gente vai chegar na presença daquele que nos chamou e nos criou e vai ter que prestar conta das nossas vidas e do que a gente fez pra ele na Terra. Então é isso que nos permeia. E essa diferença entre as igrejas cristãs, que tem essas que acreditam que os dons do Espírito Santo ela cessaram, né? Antes, e vocês e outras igrejas também que acreditam, como eu, que os dons estão aí para quem quiser, para quem buscar procurar. E com zelo os melhores dons, né? O que Paulo orientou a igreja a fazer. E essas diferenças, elas criam algum tipo de distanciamento das outras ou não? Elas vão criar um distanciamento natural, porque você vai se aproximar de quem pensa como você. Mas a igreja brasileira, ela tem amadurecido bastante nos últimos anos, e a gente tem aprendido que eu posso me relacionar. Água aqui, se quiser. Eu posso me relacionar com pessoas que pensam diferente de mim. Então, Paulo, por exemplo, Paulo diz lá nas cartas dele que não é bom que o homem case, que é melhor ele ficar solteiro. Você concorda com Paulo? Não. Nem eu. Mas nem por isso eu deixo de acreditar em todo o resto que ele diz. Então, não é porque eu tenho divergências em pontos teológicos com outros líderes que eu não possa ser amigo deles, não possa me relacionar de forma pacífica com eles. É para esse caminho que a igreja tem ido no Brasil. Até a Bíblia é diferente, né? Da igreja católica para as igrejas protestantes, não é? Tem livros a mais. A Bíblia é a mesma, a diferença são os livros apócrifos. Qual tem? O que são livros apócrifos? São livros escritos na mesma época, mas que se encontraram neles, ou que se encontrou neles diferenças de
localidade, de tempo, de time dos acontecimentos. Então tinha algumas coisas que não mostravam que aquele texto era fidedigno. Então você tem Macabeus, você tem Tobias, você tem textos que são importantes, que contam história, mas que não foram canonizados. Canonizados são textos que passaram por uma avaliação de 70 sábios gregos na Septuaginta, criteriosa, para avaliar quais livros seriam canonizados e quais livros não seriam canonizados. Então, são quantos livros que ficaram Eu acho que fora? 7. 7? Acho que a Bíblia, se eu não me engano, são 7. E tem Eclesiastes e Eclesiástico. Exato, também. É isso. E esses sinais que a gente está tendo hoje te leva porque a gente está falando, você está com um curso sobre escatologia, que é um assunto que me interessa bastante. Escatologia é muito louco, porque a escatologia tem 2 significados, né? Tem aquela coisa de nojeira, né? De escatológico, coisa com cocô e tal. E tem a coisa dos últimos tempos. Essa parte do cocô eu não sabia. Como é que você viu isso? Escatológico, Fala assim, aquela pessoa é muito escatológica, que é uma pessoa que só fala de cocô, Sério? Com certeza elas têm raízes ainda diferentes. Mas tem essa parte do escatológico em relação aos últimos tempos, né? Que a gente tem na Bíblia. Então, tirando essa parte escatológica, que é o escroto. Sabe por que eu sei? Porque o Mundo Canibal, o pessoal falava que a gente era muito escatológico, entendeu? Tá. Até ver aí no dicionário os 2 significados. Mas o escatológico para os últimos tempos, qual é a definição? A escatologia é exatamente o estudo dos últimos dias, o estudo dos últimos tempos. Por quê? Porque não apenas a Bíblia, mas todas as culturas e civilizações preveram um final dos tempos. Na Bíblia você tem isso profetizado. São mais de 300 profecias falando sobre o fim dos tempos. Daniel falou sobre o fim dos tempos, Ezequiel falou sobre os fins dos tempos, Isaías falou sobre os fins dos tempos, e Jesus falou sobre o fim dos tempos, Paulo falou sobre os fins dos tempos, Pedro falou sobre isso. Então é um ensino muito vivo dentro tanto do judaísmo quanto do cristianismo. No judaísmo também, porque é Antigo Testamento. Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento ele tem 312 profecias falando sobre o Messias e tem mais 300 falando sobre a segunda vinda do Messias. Então, para os judeus, o Messias ainda não veio. Eles não creram quando Jesus veio. Então, eles não receberam Jesus como Messias. Então, para eles, o Messias ainda virá. Para os cristãos que creem que Jesus é o Messias, essa vai ser a segunda vinda de Jesus. Tá. E por que eles não... Quais são os sinais que não foram preenchidos para eles não acreditarem que aquela foi a primeira? Na verdade, não há sinais que não foram preenchidos. Porque todas as profecias a respeito de Jesus do Antigo Testamento se cumpriram integralmente em Jesus. As probabilidades de todas aquelas profecias se cumprirem numa única pessoa é igual a 84 e 30 zeros depois. É a mesma probabilidade de você esconder uma agulha num palheiro do tamanho do estado do Texas com 1 metro de altura e tentar achar essa agulha. Ou seja, todas as profecias em relação a Jesus se cumpriram em Jesus, detalhadamente. Você tem Miqueias, que avisou 700 anos antes que Jesus deveria nascer em Belém. Sim, são profecias detalhadas. Você tem profecias que dizem que os ossos de Jesus não seriam quebrados, como Isaías disse, e os ossos de Jesus não foram quebrados. Você tem profecias que dizem que ele tinha que ser da tribo de Judá, e Jesus era da tribo de Judá. Então, mas era comum na crucificação de quebrarem os ossos? Era comum. Né? Eles não terem quebrado os ossos de Jesus foi um disparate, foi algo muito exclusivo. Qual a outra depois dessa? São 120 se você não sintetizar. Tá. Porque você tem vários profetas e vários textos que falam sobre a mesma profecia. Entendi. Então vários falam, ele tem que ser filho de Davi, ou seja, um descendente linhagem, de Davi. Aí outros 3, 4 caras falam isso em outras oportunidades. Se vocês pegar tudo isso e sintetizar, dá em cerca de 120 profecias que detalham a vida do Messias, a sua morte, a sua crucificação. Então é muito específico.